Boa noite a todos. Hoje nós vamos conversar sobre um assunto não mais nem menos importante que de vários tópicos da nossa doutrina, mas é o essencial para que a gente possa se entender e entender o universo, a comunicação com o universo. Dentro dos 10 mandamentos, a gente conhece a história, né, dos hebreus, que Moisés, ele liberta aquele povo dos egípcios, um povo que durante aproximadamente 300 anos, um povo que já trazia a compreensão do Deus único, e durante esse tempo todo teve que conviver, ficar escravo de um povo idólatra que tinha vários deuses. Bem, Moisés foi um grande missionário. Foi ele que realmente iniciou o trabalho propriamente do Cristo, né, depois de Abraão. Então Moisés, quando sobe o monte, como ele havia demorado muito, quando chega lá embaixo, né, o povo está construindo um Deus, né, o Goiápis, e ele, carregando aqueles 10 mandamentos divinos, que eram de origem divina, ele se dá conta de algo assim de um povo que precisava ter vários limitadores, que não ia bastar chegar e falar assim, amai-vos uns aos outros como Deus, né? Não era esse o linguajar da época. Era um povo ainda muito duro, apesar de trazer enraizada essa compreensão desse Deus grandioso, ainda tinham muitas outras leis, que a gente chama de leis mosaicas, tá? Que precisavam ser códigos de conduta muito restritiva, até para deixar esse Deus de uma forma assim até temerosa, porque era um povo que não tinha medo, né? Não tinha compreensão do que era fazer o bem. Então, pelo menos por medo de algo superior, então eles tinham que baixar a bola, assim, né? Então a gente encontra a razão do primeiro mandamento está até dessa forma. Eu sou o Senhor, vosso Deus, que vos tirei do Egito, da casa de servidão. Não tereis diante de mim outros deuses estrangeiros. Não fareis imagem esculpida, nem figura alguma do que está em cima do céu, nem embaixo da terra, nem do que quer que esteja nas águas sobre a terra. Não os adorareis e não lhes prestareis culto soberano. Por que foi preciso formular o mandamento de adoração somente a Deus? Exatamente por essa condição do homem, de ainda precisar materializar aquilo que não é material. Para se aproximar desse Deus que não compreendia, mas que tinha a noção da existência, o homem sempre procurou trazer esse Deus para pertinho, de uma forma até de tentar controlar esse Deus. Então, várias formas, a gente vê dos povos extremamente antigos, né, mais antigos, o quanto que eles tentavam dar forma ao que não tem forma. Então, pela necessidade do homem em transformar algo que está acima de sua compreensão em matéria visível e palpável, pois em sua história sempre procurou criar imagens para dar referências ao sentimento íntimo e inexplicável sobre o Criador. E assim, vários deuses foram surgindo para atender os interesses e imperfeições dos seres humanos. Essa lei, para os hebreus, na época de Moisés, né, do significado mosaico, seria assim: não adorarás imagens, pois sou teu Deus único e material. Então, proíbe-se, né, que se façam imagens. E a gente vai percebendo que durante a história isso foi mudando de figura, né? Tá certo?
deuses, eles foram transformados nos santos. A gente vai vendo a história da necessidade dessas imagens, a gente vai percebendo que cada povo, como cultuava o seu Deus ali de formato, não dava para tirar de repente aquela idolatria e deixar o povo sem chão. Aos pouquinhos, então, isso foi se transformando e a gente traz até hoje algumas referências físicas desse Deus ou coisas ligadas à divindade que realmente não deveriam ser materiais. Mas para a nossa própria referência ainda, como seres materiais, ligados aos sentidos físicos, às vezes a gente precisa, tá? Porque a gente não tem essa compreensão ainda espiritualizada necessária para estar na matéria e entender além da matéria. A doutrina, na visão espírita, seria algo mais próximo assim: ama de todo o teu coração esse Pai de bondade infinita, nele reconhecendo a tua origem, a tua divina origem. Então a gente tem, na primeira questão do Livro dos Espíritos, Kardec, já começando o livro, né? O livro que deu origem à nossa doutrina, questionando o que é Deus. E os Espíritos não disseram assim, é um ser, né? É uma pessoa, não. Inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Eles não materializaram de forma alguma essa compreensão de Deus. Nós ainda que temos que ficar puxando algo para a gente se apegar. Mas quando a gente aprender que não é por aí, que é mais dentro da gente, a gente vai voar bem mais longe. Como você imagina Deus? Porque para entrar no segundo assunto de hoje, é importante a gente entender a nossa compreensão de Deus. Eu também não vim aqui para modificar a compreensão de ninguém, porque cada um tem as suas necessidades de compreender esse Criador, até se firmar na vida, tá? Mas eu só peço assim, que abra um pouquinho a compreensão para entender de forma diferente. Eu até já trouxe numa palestra nessa imagem e perguntei, né? Seria ele um velho senhor de barbas longas, sentado em seu trono lá no céu? Seria? Mas a gente, de alguma forma, às vezes pensa que é assim mesmo. Tá? Inclusive, para os hebreus, aquele povo, naquele momento, era isso que eles imaginavam desse ser, né? Desse ser, dessa inteligência. Um senhor mesmo, lá do céu, só jogando foguinho, jogando felicidade. Agora vou jogar um milagrinho para cá, tá? Mas Deus, a gente sabe que Ele é imaterial. Então Ele não tem forma, não adianta. Não adianta a gente querer buscar uma explicação da forma que a gente nunca vai conseguir chegar. Inclusive os Espíritos dizem a Kardec, quando Kardec pergunta, caberá ao homem ainda ver a Deus? Sim, mas no momento vocês ainda não têm as referências necessárias para essa compreensão. Porque a nossa mente às vezes viaja. Às vezes a gente quer ficar buscando essa compreensão de Deus e dá até um nó na cabeça, porque Ele é imaterial, mas não tem nada que o defina. Então assim, calma o coração, sente Deus. Nesse momento é o que a gente precisa. E mais uma coisa para a gente repensar de acordo com o que os Espíritos colocam, né? Jesus é Deus? Porque a gente sabe que a Igreja Católica, num determinado concílio, decidiu que Jesus seria Deus. Tá? Quem quiser ver na história pode olhar. Só que Jesus fala de Deus em terceira pessoa muitas e muitas vezes. Nos Evangelhos, meu Pai,
meu Pai está no céu, é sempre em terceira pessoa. Ele nunca se apossou da figura de Deus. Aí eles colocam assim, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Por ele colocar dessa forma que julgaram ser ele Deus. Mas caminho, verdade, é a referência para a gente. Espírito imperfeito diante de um espírito já no seu auge, na sua angelitude. Jesus é espírito como todos nós, que já passou por todas as etapas evolutivas e já atingiu o ápice, a angelitude, muito antes da Terra aparecer. Ele foi um dos responsáveis pela criação do nosso planeta. Olha que importante. Quem até que coloca isso é Emmanuel, através do Chico Xavier. Então, assim, a gente deve tentar sentir esse Jesus, quando esteve na Terra aqui, como um irmão mais velho, que olhava para a gente, tão dificultoso ainda, que éramos, e entender as coisas que para ele eram já de domínio. Então ele olhava para a gente e falava, esse é meu irmãozinho que está necessitando de um auxílio. Então ele perguntava, o que queres de mim? Dava exemplo. Então ele se aproximou muito da gente. Então vamos tirar Jesus do altar, vamos tirar Jesus da cruz, vamos trazer ele para perto da gente. Um ser supremo, que veio até nós para nos mostrar esse caminho maior, que era o caminho do amor. Bom, aí a gente entra propriamente no segundo mandamento. Não pronunciareis em vão o nome do Senhor vosso Deus. Para a gente entender esse mandamento, é realmente importante a gente perceber esse Deus imaterial, supremo, inteligência, criador, porque senão fica difícil a gente querer materializá-lo externamente. E a gente vai entender isso por quê. Quando e como, então, poderemos falar a Deus? Porque não falem o nome dele em vão. Mas então, quando que eu posso falar de Deus? Sempre que desejarmos, porém, respeitando o que há de mais sagrado em nós, com humildade, resignação e sentimento sincero. E não somente rogando-lhe por ajuda, como a gente faz, nos momentos de necessidade, mas primeiramente agradecendo-lhe por todas as bênçãos recebidas, mesmo as mais simples e naturais, que muitas vezes nem percebemos o valor. No final do dia, se a gente pergunta para as pessoas, e aí, como foi seu dia hoje? Se você teve algum probleminha, alguma dificuldade, algo que te tirou do sério, é a única coisa que a pessoa vai responder. Hoje briguei com a minha mãe. Tá, o que mais te aconteceu? Só coisa ruim, Não, Mas a gente ainda tem o costume de fortalecer, de engrandecer as coisas que são contrárias ao que a gente acha, de bem-estar, e acaba deixando de dar valor às coisas mais simples e naturais, que são as que têm maior valor. Só da gente acordar de manhã, já é uma bênção. Só da gente poder levantar da cama, muitos não conseguem. Só da gente ter um café da manhã para se alimentar, olha a bênção. Tudo vem de Deus, gente. Tudo vem de Deus. Essa oportunidade da vida vem de Deus. O trabalho que a gente tem, até o trabalho que a gente não tem. Nas dificuldades, a gente encontra um aprendizado maravilhoso para a gente. Porque são as dificuldades que a gente vai batalhar para superar essas dificuldades.
Então, o significado mosaico seria: não usarás o nome de Deus para manifestar o que não é sagrado. E na visão espírita, falar a Deus somente em prece interior, anunciada como alimento da alma. Aí eu pergunto, para cada um pensar um pouquinho, você tem conversado com Deus? Conversado. É diferente de que na hora de dormir, esqueci de fazer minha oração. Pai nosso que está no céu, santificado, eu vou dormir. Isso não é conversa com Deus não, gente. Conversar mesmo. Será que a gente tem conversado com Ele? Então vamos lá. Vamos entender algumas coisas sobre a prece. Com uma imagem assim que eu achei que é perfeita para o nosso maior exemplo, né? O que é a prece? Ato mental de direcionar o pensamento a Deus. Ato mental. Onde estiver a sua mente, você, espírito, está. Onde não estiver a sua mente, você não está. Se você está agora aqui comigo, de corpo, e está prestando atenção, você também vai estar de alma. Agora, se você está aqui comigo, e a mente está lá, eu preciso ainda chegar em casa, arrumar isso, arrumar aquilo, deixar o jantar para amanhã. Você está lá, você não está aqui. O espírito está onde o pensamento está. Tá certo? Aí a gente pergunta, e como direcionar o nosso pensamento a Deus? Parece tão óbvio, será? Como eu direciono o pensamento para algo que eu não consigo materializar? Que eu não sei que forma tem? Que eu não consigo tocar? Que eu não consigo sentir fisicamente? Né? Como que eu faço isso? Focando, olha lá, nossa mente em nosso íntimo espiritual. E complicou. Como que é isso, íntimo espiritual? No ponto mais profundo, alto, puro e verdadeiro que pudermos alcançar dentro da gente. Vamos fazer um pequeno exercício. Vamos tentar falar qualquer coisa agora nesse instante para Deus de olhos abertos. Fala alguma coisa para Ele. Pai, estou aqui de olhos abertos. Pai, estou aqui. Né? Me dá tua luz, teu amor. Tá. Vamos fechar os olhos e fazer a mesma coisa. Pai, estamos todos aqui. Me dá tua luz e o teu amor. Pronto. Na primeira forma conseguiram entrar para dentro, lá no fundo, no alto. E na segunda vez? Melhor, né? Quando a gente se desliga dos sentidos físicos, e a visão é super importante para a gente, quando a gente se desliga, a gente deixa os sentidos da matéria e pode, se desejar, entrar no sentido espiritual, entrar para dentro de si, lá no íntimo. E quando a gente fala assim, lá no profundo, no alto, no puro e verdadeiro, não é no alto, é no alto aqui dentro, no profundo aqui dentro. Deus não é exterior, Ele está em toda parte, mas a sua comunicação é direta, é no quarto interior, é dentro de você mesmo. Então, para nós que ainda não temos essa habilidade de conversar com Deus, pode ser que alguém já tenha aqui, né? Conversar com Deus, fazendo alguma atividade, prestando atenção, olhando, conversando e falando ainda com Deus ao mesmo tempo. Então eu recomendo, feche os olhos
fecha os ouvidos, mesmo que esteja um barulho lá fora, desliga. E entra para dentro de você e conversa com ele. Essa é a melhor prece. Onde está o poder da prece? Nas palavras, nos sentimentos e intenções, tá certo? Será? Não é nas palavras. Tem gente que fala tão bonito. Se o que falar, o pensamento estiver na mesma direção, perfeito. Mas se está falando bonito, só procurando palavras e não está nem aí para o que está dizendo, não adianta. A força da prece está no sentimento e nas intenções que você está colocando nessa verbalização interior. Não é verbalização de palavras. Quando a gente faz uma prece em grupo, lógico que é importante, né, a gente falar com voz alta para todos acompanharem. Mas também, se a gente estiver fazendo um Pai Nosso e as pessoas só estão acompanhando de palavra, também não adianta nada. Tem também uma experiência da gente acompanhar uma prece que a gente está proferindo. Muitas vezes a gente está com alguma outra necessidade de alguém que está precisando de prece. Então quando eu estiver lá no meu grupo, eu penso no meu familiar, eu penso, e vai ser a mesma coisa. Não. Na hora que alguém está fazendo a prece, a gente deve manter o nosso pensamento nas palavras daquele que está proferindo, a mente. Se por acaso você tem mais alguém para fazer a prece, né? Eu preciso pedir, então pede a palavrinha, olha, então meus irmãos, vamos também pensar na minha mãezinha, no meu vizinho, que está precisando de uma prece. Faça isso para que todos direcionem essa energia que é o pensamento para o mesmo canal. Nós somos extremamente controladores. Muitas vezes a gente está ouvindo uma palestra e a nossa mente não consegue acompanhar, esperar o raciocínio de quem está falando com a gente. A gente está querendo já deduzir. Calma, vai ter tempo para isso, vai ter tempo para refletir. Abre a mente, desarme-se para entender aquilo que está sendo trazido, mesmo que seja para não aceitar, não concordar, mas ouça. E ouça com o pensamento. Há diferença entre orar e rezar. Exatamente nesse sentido. Só um jogo de palavras, tá? Orar é quando o teu pensamento está junto com aquilo que você está pronunciando mentalmente ou verbalmente. Rezar é aquela ladainha que você está fazendo que não está servindo absolutamente para nada, tá? Então, quando fizer um Pai Nosso, faça um Pai Nosso. Não reze um Pai Nosso. Ore com sentimento, prestando atenção no que você está falando. Ao buscarmos o Pai para dividir as nossas emoções, boas ou más, já estamos orando. O que é isso? Boas ou más? Quando eu estou com uma emoção ruim, eu posso falar com Deus? Não, só pode quando é mais que você precisa. Fala assim, Deus, olha, eu estou com uma raiva dessa pessoa, porque ele pisou no meu carro. Me ajuda a entender isso, me ajuda a me livrar disso. Está sendo verdadeiro, está sendo sincero, é a tua emoção. Não adianta você estar pensando uma coisa, né? Sentindo uma coisa e tentando enganar Deus que você não está pensando aquilo. Você é um espírito ainda imperfeito. É um filho que Deus conhece na palma da mão que ele não tem, né? Tá? Mas ele conhece a cada um de nós, ele sabe das nossas imperfeições, sabe das nossas necessidades e não espera da gente mais do que a gente pode dar. Repetindo, não espera da gente mais do que a gente pode dar. Não vamos tentar ser perfeitos, porque não é isso que a divindade quer.
Nós temos que ser verdadeiros. Dizer, olha, eu tenho a minha fraqueza, eu tenho a minha dificuldade, eu também não sei muita coisa. Do que subir, no degrau, uma postura de que é o próprio Deus, da perfeição. E quando qualquer pedrinha cai, desaba tudo. Aí a pessoa passa a não se entender porque, primeiro, não se conhece. E se conhece, não reconhece as suas falhas, as suas dificuldades e também as suas qualidades e virtudes. Tá certo? Porque para a gente estar aqui, 2015, nesse ano, encarnado, nessa terra, muita coisa a gente já passou. A gente já conseguiu ultrapassar muitas barreiras, muitas qualidades a gente já adquiriu. E estamos aqui para melhorar, para corrigir o que precisa e se fortalecer no que a gente já tem. Quando e onde devemos orar? Isso é fácil, hein? Sempre e em qualquer lugar. Tá? E orar nesse sentido de conversar com Deus mesmo. Não é aquela oração que precisa ir na igreja, precisa ir na casa espírita para orar, precisa se ajoelhar. Não tem nada disso. Qualquer momento você... Deus, estou aqui, sou teu filho, obrigada, me ajuda. Pronto. É uma conversa com ele. E em todo lugar. Vocês viram o filme do Chico? Quando o pai leva ele para o prostíbulo, quando o pai volta, o que ele está fazendo? Está olhando, para aquelas mulheres. O maior exemplo de que a gente pode orar em qualquer lugar. O lugar que tiver com mais dificuldade, com mais problema, é o que precisa de mais oração. E se você está naquele lugar, você pode ser essa luzinha assim. Essa luzinha vai poder ser uma portinha para vários espíritos que estão tentando auxiliar aqueles irmãozinhos que muitas vezes não têm um pensamento no dia voltado a algo superior. Vamos sim, qualquer lugar. Para quem e a quem devemos orar? Por quem eu devo orar e para quem eu direciono a minha oração? Para todos, encarnados e desencarnados, em qualquer lugar. Tá? Vamos desmistificar essa história de que não podemos orar para os nossos entes queridos que estão desencarnados na nossa casa. Não existe nada disso. Se você ficar com medo, se você ficar criando esse mito, aí é que você está traindo mesmo. Tá? Vamos orar, coisa do bem, energia boa, sintonia do bem. Tem medo de quê? Tem força maior que Deus em você? Eu não conheço. Tá? E a quem a Deus? Eu gosto de rezar a Maria. Olha para Maria, então peça que ela interceda, É um espírito de luz. Mas o nosso foco será sempre Deus, porque em toda peça que você levar a Maria, ela vai submeter ao Pai. Ela simplesmente vai ser um canal. Tá? Então, com o Pai, a gente pode conversar a qualquer instante, não precisa de intermediários, mas os espíritos também se colocam como intermediários para nos auxiliar. A gente ainda tão apegado à matéria, a nomes, a figuras. Então, tem gente que não, eu rezo para Maria, eu não rezo para a outra lá, que ela está numa escala inferior. Não tem isso, gente. Não tem isso. Prece é prece, prece é direto a Deus. Todas as preces direcionadas aos bons espíritos são igualmente submetidas à vontade divina. Por que é importante agradecer a Deus em prece? O agradecimento é um exercício de humildade. Você deixa de tentar ser Deus. Você se coloca realmente abaixo dessa força superior. E de reconhecimento por todas as dádivas recebidas. Essas coisas simples que a gente comentou.
tudo são dádivas e a gente não enxerga. A gente só fortalece aquilo que nos falta e deixa passar a grandeza do que a gente tem em abundância. Amigos, familiares, mesmo com todas as dificuldades, com todos os probleminhas, estão ali, são dádivas divinas. São exercícios para nós, espíritos, de experiências, de relacionamento, para a gente aprender. Não dizem que quando a gente pede paciência, Deus coloca uma pessoa para testar a sua paciência? De que outra forma você vai aprender a ser paciente? É bem por aí, tá? O verdadeiro sentimento de gratidão nos rebaixa em orgulho perante o Pai e nos eleva em virtude diante dele. Você tirar o teu orgulho e se curvar e falar: Deus, preciso de ajuda. Ei, filho, volta para o rebanho. Volta para o rebanho, que aqui é teu lugar. Como devemos realizar nossos pedidos em prece? Com fé, segundo as nossas necessidades, entregando-lhe os nossos propósitos e confiando em sua resposta e providência. Com fé. Onde o teu pensamento não acreditar, nada se realiza. Segundo as necessidades. Peça aquilo que é necessário mesmo. Não peça para ganhar na loteria. Aquele que ainda pede, não tem a compreensão, deixa ele pedir. Mas se a gente sabe que não é esse o caminho, vamos pedir só realmente o que a gente precisa, ou os outros precisam. As necessidades. Entregando-lhe os nossos propósitos. Na hora que pede para Deus, entrega de coração a tua dificuldade, a tua dor. Ele vai acolher aquela dor e vai fazer o melhor possível. Que pai não faria isso por um filho? Se nós humanos, a gente tenta tanto aliviar a dor dos nossos filhos, ainda tão materiais, quem dirá a inteligência suprema, Criador de tudo, o amor, a bondade maior de tudo. Então, vamos entregar mesmo. Mas eu ainda estou preocupada. Você já não entregou na mão de Deus? Não se preocupe. Faça só a sua parte. Também não deixa de fazer a sua parte. Certo? Ficar de braços cruzados, esperar cair do céu, não adianta. E confiando em sua resposta. A resposta é do Pai. Não é aquilo que a gente espera muitas vezes, mas é aquilo que a gente precisa. Porque Ele conhece a gente melhor que a gente. Ele sabe da resposta que Ele precisa te dar, que muitas vezes é só um bom ânimo. Quando você às vezes pede uma ajuda do alto, para conseguir, superar aquela dificuldade, Deus, tira isso do meu caminho. Aí Ele vai, através dos seus bons trabalhadores aqui espirituais, Ele vai lá, te envolve daquela energia de otimismo, de bondade. E aquele bom ânimo faz você, não, tudo bem. Eu vi que eu tenho que enfrentar esse problema ele me pertence, é meu. Então eu vou enfrentar. A gente tem que ter essa compreensão que muitas vezes a resposta é só um bom ânimo. É só um bom ânimo, mas é de tudo que a gente precisa. Porque se a gente pensar nesse mundo, todos têm dificuldades, todos passam por problemas. A dificuldade de um vencer e o outro não, o outro se derrotar, está no bom ânimo. Um se entrega e vai precisar passar de novo por aquele problema, e o outro fala assim: não, eu vou superar. Deus vai me dar força, eu estou aqui não é por acaso, esse problema realmente eu preciso enfrentar e eu vou em frente. Se Deus nos conhece, por que temos que manifestar as nossas necessidades? Cara, Ele sabe que eu preciso. Tá certo? Eu estou aqui com
Porque na hora que você manifesta dizendo assim, ó, eu estou precisando disso, é a mesma coisa que dizer assim, eu não estou conseguindo resolver sozinho, eu preciso de ajuda. Tá? Além de reconhecer as próprias limitações, o poder divino que está acima de nós. Graças a Deus que Deus existe. Porque a gente tem a que recorrer. Já pensou se não tivesse? Se dependesse das nossas limitações? E estaremos usando o livre-arbítrio para mudar o que estiver ao nosso alcance. Gente, vou repetir, porque isso é importante. Estaremos usando o livre-arbítrio para mudar o que estiver ao nosso alcance. Quantas coisas nessa vida a gente poderia ter mudado com uma única prece e a gente não usou o livre-arbítrio para mudar? Porque não quis reconhecer que a gente precisa de ajuda. Quando a gente fala em destino, dá a impressão que é tudo fechado, né? Não. Muitas coisas vão se modificando de acordo com o nosso livre-arbítrio e a gente vai podendo atuar. Quantos irmãos deixaram de desencarnar na hora marcada? Porque muitos oraram e a espiritualidade maior, né, de acordo com as leis divinas, entenderam por bem que ali ainda existia uma missão, algo a ser realizado, que a pessoa era muito querida por muitos. Então essa história de gente, que Deus leve logo, está sofrendo, esquece isso. Quantas pessoas, o médico já fala assim, olha, já pode chamar o padre. No dia seguinte a pessoa já está caminhando, está aí 2, 3 anos, 5 anos vivendo numa boa. E o outro que olha, o médico falou assim, olha, você está com câncer. Já morreu. Já se entregou. Tá? Por isso que quando a gente fala que a fé move montanha, é porque o pensamento ligado a essa força superior, essa inteligência maior, é capaz de coisas que a gente nem imagina. Todos que precisam passar por algo, para o seu aprendizado, porque naquela dificuldade vai ser o seu melhor, vai ser difícil a gente mudar aquele destino, mas pode amenizar. Pode amenizar o sofrimento de um irmão. Oração, prece, energia canalizada da forma certa. É importante a gente entender isso, não é? Todas as nossas preces são atendidas. Tudo que direcionamos pela prece é ouvido e desencadeia a reação que lhe é pertinente. No entanto, tudo está sujeito à vontade de Deus. Se a gente se reunir aqui, vamos fazer uma prece para destruir a biquinha. Não sei o que veio a biquinha, eu não tenho. Vamos pensar para destruir a biquinha. Peraí, Deus vai ouvir a nossa prece. Ele só vai destruir a biquinha se for uma lei natural, realmente precise, como houve lá no Nepal. Havia uma necessidade que a gente não entende. Só nos cabe olhar. Então, todas as preces são ouvidas e desencadeiam a sua reação. Muitas vezes a reação vai ser um puxão de orelha até para você, tá? Você está querendo que a biquinha caia, chega em casa, tua casa já está no chão. Para você entender o propósito de vida. Quem atende as nossas preces? É Deus? Os espíritos designados pelo Pai. Quando a gente fala que Deus é imaterial, que não é esse ser que a gente imagina, que não dá para tocar, não dá para perceber, ele se manifesta através das suas leis. E ele atua nos espíritos através dos espíritos. São os espíritos que vão nos auxiliar. Certo? Isso dá a impressão que Deus não existe, que ele fica lá, né? Algo assim. Não. Ele tem vontade, ele tem suas leis, ele tem sua organização. Mas ele atua de acordo com
os seus trabalhadores. São eles que vão atender à vontade do Pai. Mas a vontade é do Pai. É uma inteligência. Tá? Não é um nada, é uma inteligência suprema. Nós não temos capacidade ainda de entender isso. Vou frisar de novo. Tá? As preces coletivas têm maior força? Vamos dar um exemplo. Eu venho aqui e acendo uma velinha. Você vem e acende a tua velinha. Você vem e acende a tua. A luz é maior. Da mesma forma. As energias de vários pensamentos irão se multiplicar, inclusive no plano espiritual. Porque cada um de nós tem o seu mentor espiritual, seu anjo de guarda, seu protetor, os espíritos afins, os espíritos que estão juntos, às vezes, numa missão, num trabalho que você realiza. Quando você pede alguma coisa, eles são os primeiros a entender teu pensamento e ajudar nas coisas para dar certo. Tá? Então, além das nossas forças juntas, em prece reunida, ter maior força, aí isso multiplica mais ainda por esses irmãos da esfera espiritual. Quando você está pedindo para um irmão lá longe, aquele irmão também tem seu anjo de guarda. Ele vai ficar eternamente agradecido por você conseguir esse canal de auxílio para aquele que ele gosta, para aquele familiar, aquele irmão, aquele amigo, aquele ente querido. Olha a força da prece que a gente não sabe usar, gente. Tudo que a gente viu aqui não muda a nossa forma de entender a prece, porque muitas vezes a gente acha que é uma coisa tão agradável, eu faço uma prece, não sei o que acontece, fica no limbo, não sei. É energia de ligação com essa força criadora. Aqui eu fiz um desenho, enfim, só para entender mais ou menos, para a gente poder perceber um pouquinho melhor essa questão de energia da prece, tá? É bem simplesinho. Então temos um senhor ali, né? Orando. Na hora que ele pensa a sua energia, como cada um de nós tem uma capacidade espiritual de elevar os pensamentos, as nossas energias através do fluido cósmico, né? Então a gente tem os nossos limitadores. A dele se chega ali, tá certo? Ele está fazendo prece na direção da família. Então ele está pedindo a Deus, né, pela família. Na hora que ele faz isso, a própria energia do seu pensamento também já é direcionada, que é a energia vital desses familiares. Quanto mais proximidade, compatibilidade, sintonia, mais é a própria energia doada. Só que na hora que ele faz essa prece, existe uma sintonia que está ligada a ele diretamente, que é do seu mentor espiritual, seu anjo de guarda. Tá? O pensamento dele, essa energia, já vai direto nesse mentor espiritual. Certo? Também está distribuída pelo universo, tá? O universo que atende a organização divina, as leis divinas. O mentor, por sua vez, vai submeter a Deus, que eu simbolizei ali com uma luzinha do sol, certo? Que, por sua vez, certo? Vai, né, de acordo com as leis da própria natureza, atender o pedido do nosso irmão. Olha o fiozinho que ele colocou. Olha as dádivas, as bênçãos que a família recebe pelo canal espiritual. Na hora que a gente vai dar o passe, se a gente ficar assim, eu gosto tanto da Lucy, fica boa, Lucy, você vai ficar bem, eu estou doando minha energia, estou fazendo isso aqui, tá? No entanto, se eu falar assim, em vez de canalizar direto, eu falo, Deus, ajuda a Lucy. Além de eu estar doando minha energia física, né, animalizada, que a gente chama fluido vital, eu estou possibilitando o auxílio espiritual. Eu estou direcionando, abrindo o canal, tá?
existem os trabalhadores espirituais que nos auxiliam na câmara do passe. Tá? Esse magnetismo animal é um magnetismo normal, de doação mesmo, fluídica, doação de energia de homem para homem, homem para animal, planta, tudo tem a sua energia vital que tem a vida. Tudo que tem vida tem essa energia de vida mesmo, vital. Agora, quando a gente eleva, aí, gente, é uma bênção só de luz, de paz, de amor, de força, tá? E a gente fica por aqui com esse meu vizinho, né, que eu fiz só para tentar passar de uma forma mais fácil da gente compreender, tá? E eu espero realmente que a gente saia daqui com esses fluidos abundantes da espiritualidade, cujo canal a gente está abrindo assim que a gente entra por essa porta e diz: Pai, me ajuda. Muito obrigada.